Progress. Coba orang lingkaran kabar be. Kalang atau perleman. Okay. Kampung mana? Mahadang. Kampung Jogja. Morning, everyone. Welcome to Sexual and Reproductive Health, Your Future, Your Choice, a national webinar presented by AFT Project. First of all, I would like to introduce myself. My name is Maksa Alvita. I'm one of AFT member and I'll be the master of ceremony for today. I hope you all are doing well wherever you are. And yeah, let's enjoy the webinar. Next. Okay, before we start, let me explain the webinar rules. First, participants should turn on their camera if it is possible. Second, participants can ask their question via Zoom chat or turn on the microphone as directed by moderator later. This is the most important part, that participants will get the certificate after filling the pre and post-test form. Participants will also get the certificate after attending all of 3 sessions webinar, which will be held today, tomorrow, and later for international webinar. The most active participant will get memorable gift from our team. During the webinar, you can take a picture or video, then post and tag our Instagram and at our photo project. Next. Okay, so let's get to know more about our project. The project stands for Action for Women and Adolescents' Reproductive Health in Timor-Leste. Our project aims to increase awareness of Timor-Leste women and youth about sexual and reproductive health, or can be known as SRH. Next. As an implementation of ARPA project, right now we are conducting 3 sessions of webinar regarding the sexual and reproductive health. Sorry, Yes. just to interrupt you because we couldn't hear you clear. Just to check if everybody can hear you clearly. Okay, so anybody can hear me? Yes. It's Yes, clear. yes. Okay, thank you. Then I will continue myself.
Okay, so as an implementation of ARFAT project, right now we are conducting 3 sessions of webinar regarding the sexual and reproductive health. First, it's about family planning, which happened today. Second, it's about sexual and reproductive health and HIV, which will be conducted tomorrow. And the third session is international webinar, which will be announced soon. Again, I'd like to remind you that participants who attend all of the sessions will get the certificate. Next. Okay, so here I'd like to introduce you the team behind ARFAT project. We are consist of members from Indonesia, Singapore, Philippines, and exactly Timor-Leste. Also, ARFAT project cannot be held without the support from the US Embassy, PHAD, YSEALI, and our beloved partner, Mary Stopes International Timor-Leste. Next. All right, now let's hear the welcoming speech from team meeting and PHAD, Mr. Tufuli. Mr. Tufuli, the time and place are yours. Good morning, everyone. Can you hear me? Hello? Yes. 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 We can hear you. Okay, thank you very much. Yes, Yes, thank you very much for inviting us today for your project or webinar. So first of all, I would like to welcome all of the participants and young who are participating the ARFAT project webinar this morning. So as you know, the ARFAT project is one of the grant-winning project under the YSEALI Young Southeast Asian Leadership Initiative Regional Workshop named Enhancing Human Capital in Health. And this workshop organized in partnership between the Institute of Population Health and Development FAD and the US Embassy in Hanoi. So on behalf of the FAST Institute, I'm honored to participate the today online webinar. So we, the FAST Institute and the US Embassy in Hanoi, we are very highly appreciate the your project activities. So we see that your project will bring numerous opportunities to reach out your in need communities actually in remote area in Timor-Leste, and hopefully you will provide adequate quality health information that will lead to the knowledge and information for the young women which knows about about the disadvantage of the unplanned pregnancy in young people. And we have well found that hope that the ARFAT project will be a social media for the online health dissemination, and this project will act like a one-stop and open source material to bring the various health information to the young people in the remote area in Timor-Leste and even the vulnerable population. So on behalf of the FAST Institute, I would like again to welcome all the young participants, students to participate this online webinar. So I hope that you have a successful time to participate in the workshop and achieving the goal of the webinar. Thank you very much.
Okay, thank you very much, Mr. Tufuli, for such an amazing speech. Okay, so the operator, you can start share the screen again. Yeah, before we jump into the main session, let's do the pre-test first. You can access the link as written in the slide, or you can also easily click the link in Zoom chat. Remember that you need to do the pre-test as soon as possible because we only give you 30 minutes to do it. And after that, the pre-test cannot be accessed anymore. This is also a reminder for you that you have to do the pre-test because it is the requirement for getting the certificate. Okay, so I'll be waiting a minute for you to do the pre-test. Okay, so while waiting for you to do the pre-test, let's move on to the main session. Today, I'll be accompanied by the moderator. He is Rigo. Hello, Rigo. Hello. Masa, can you hear me? Hello, Rigo. Yes, Masa, can you hear me? As I can hear you now. Okay, so I think we can start right now. So Rigo, the time and place are yours. Thank you, Masa. So from now, I'm going to speak in Tetum, which is one of the official language in Timor-Leste. So bun dia bakuliah sirhotu haninarang Rioberto Andrade, how hanisan team member husi Arfa project. Agora dadang how karak introduce how masih saya sang moderador no how karak introduce speaker bawa in orangnya Dr. Herval. Next slide, please. Next slide, please. Okay, so speaker bawa in orangnya mak Dr. Herval. Dr. Herval anisan mediku nebeka agora dadang serviço ya Meristops Timor-Leste. Nudar coordenador regional. Dr. Herval experiência nebeka Barak Teves. Hanisan voluntário médico supervisa ba tuberculose niya, HIV AIDS, pasyente sa idania, organizador ba fundraising nomos tradutor médico niya. Dr. Herval sa isang AIDS ambassador ba Juventude niya, husi Timor-Leste, ia São Paulo, Brazil. So Dr. Herval sa isang palestrante ka speaker ba sessão em Lorongnya. Most topiko na que doutor se apresenta se kuliah kona ba family planning ou planeamento familiar. Dr. Herval, tempo não farei uma entrevista. Obrigado. Mbak Kerni, please. Yeah, thank you. Bom dia, colega Sira. Bom dia. Anesang kita na introdução si Arfat ini hauninaran Herval de Jesus. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Sorry, I was told to speak in English first. So
Yeah, as have been introduced by one of the team member of AFAT. So my name is Herval de Jesus, and currently I'm serving as regional coordinator at Maristops Timor-Leste. And I'm a medical doctor, so I will be the one who presenting the topic regarding the family planning today for everyone. I hope you guys enjoy and can take some learning point from what we are going to see together today. Thank you. Hanesang ohi introduce na how narang Herval de Jesus, how nudar regional coordinator ka coordinator regional by Central Region, ka region central ia Maristops Timor-Leste. How nudar beriku no ohi how selori topik vida by itahoti hane ho tema planeamento familiar, espera ohi lorong itabo sirabele hetan learning points rumah ka aprendizagem rumah usi matéria novamente séria muito. Obrigado. Sure. Okay. Oh, am I going to share the screen or the operator will share the screen? You can share by yourself. Okay. Oh, Yeah. Just a minute. Hello. Okay. Can everyone see the screen? Yes, Dr. We can see now. Yes, we can see. Dr. Amirona Lian Ladumos. Oh. Yeah, tarik problema conexão internet. Mas agora o tudo bele hareno rona mos. Sim, sim, Bele, Bela Harino Rona. Simbele. Okay, dia. Hanesong ita introduce na tema balorong ohinya maka family planning. Yeah. Atu fo introdução barak uluklay konaba Maristopes. Então Maristopes Timor-Leste cara kita bot sira iha conhecimento na rona konaba Maristopes. Maristopes Timor-Leste nia serviço na Timor-Leste desde em 2006. Então organização dele é especializado onde fornece informação no atendimento para saúde sexual e reprodutiva, na boa qualidade no compreensível. Então, MST serviço liu parceria com o Ministério da Saúde, no suporta o Embaixada da Austrália. Então, a parceria principal maka Ministério da Saúde. Programa sena maka Maristopes iha. Então, iha ne ami iha programa larang ami clínica saúde família ida, nebe mania localiza iha dili. No ami mos programa ida hanaran programa outreach. Iha mos ida tan hanaran linha consai hotline saúde. Ida ne linha nebe ma gratuita, ita boleh ser bela liga diretamente mai atau tentang informação saída de quando a saúde reprodutiva, que informação rumah nebe ma relaciono ita boleh saúde. E depois o programa né a região nebe ma fahe atau região serle fahe região central
emane sonho tete uma coordenador para a região central, né, me cobre para município Dili, Aileu, Manatuti, no Raiwa. Foi ainda né, amimos ia South Region, né, cobre município Ainaro no Same, East Region cobre município Vique, Los Palos na Baucau, e a Hermera Outreach, também minha secreta, minha região é bem uma boa, e a população é bem uma boa, então a região é bem aqui. No ami West Region é bem cobre município Bobonaro, no mos Likisa. A minha office nem localiza ia kedas ia sananda di reunião ia bidau sidere kari kita buat sira ia tempo bela acesso ma ia a minha clínica no a minha office ne bela mai visita no a minha programa barak ne bem maka dalla barak involve juventude sira a hodi participa na. Objetivo by a sessão da ohinian primeiro depois da sessão da nenia roham participantes sira bela tene saída ma planeamento familiar, benefícios de planeamento familiar, tipo método de contracepção não é available em Timor-Leste, tá não é mais que Itaíha, Marisop Sia não é oferece bem tinha paciente sira que a mim Marisop a mim labolo paciente, tá a mim bolo cliente sira, então barreiras não é hasoro para implementação para planeamento familiar. Kari kene kolega balu yang hanui harapan di rumah. Kari kelahi terkontinua. Biar planeamento familiar ne dia lasei susi saúde reprodutiva. Então, saída mais saúde sexual no reprodutiva, ne definição mais susi UNFPA, até kata saúde sexual no reprodutiva né estado ne representa tem físico, mental, saúde ne representa tem estado físico, mental no sociedade ne bem comum. Então ainda ne balanço ainda ne bem que precisa manter ainda ba botar outro ne bem que relaciona com saúde sexual no reprodutiva. Ainda ne implica kata ema belemores o satisfação na vida sexual, na bem mais seguro, capacidade de auto-reproduz, na liberdade de auto-healing, bem hira no ensama que auto-realize. Significa ser. Então, vida sexual na bem mais seguro, significa que na bem mais compreende quando a sexo na bem mais seguro, na bem mais compreende quando a auto-decide, no bem hira maniha cara auto-halo relação sexual, não ia capacidade de auto-reproduz. Capacidade de auto-reproduz significa que mana bem fisicamente pronto a bele reproduz. Significa que bele produz linha geração. Significa que ia capacidade de auto ia kuliah lostar dia bele ia isil ruang. Então quando hira feito ida homani dah mutuk bele halo bele produz linha fini. Nomos liberdade a hili bahir no sama que realiza dani. A tu mantém a saúde sexual no reprodutiva, se precisa a acesso a informação bem acurado, seguro, efetivo, acessível, no aceitável o método contraceptivo bem mais se decidir. Então, ia Maristopes, a menina atendimento internet, hanaran atendimento bem mais client center, cliente no dar centro. Então, ainda decisão outro bem mais conhecida a minha cliente se refute, nesse baseia ba cliente minha decisão. Então, ainda base ela ia julga ka se ela ia obriga ka eu mana tuiri né mau tuiri na ba kita se ela obriga e não é uma idade saída de ia direito a tu ia acesso ba ia planeamento familiar. Tanto nia ativo na relação sexual kan ni sidak ativo relação sexual atu hetan informação rumah kona ba ia planeamento familiar ka saúde sexual no reprodutiva. Sira precisa reta informação a tua força sira ou de bela protege sira ni rasi a hosi mora sadai tu sira relação sexual sira ita uta tene o sira o então se kulio konaba tipo o em nabe maka planeamento familiar iha. Então planeamento familiar método serdet iha função nabe mak bele prevene mora sadai tu sira relação sexual no hira ema ida decide atu iha oan feto sira tem que ir acesso para serviço ne bem bela suporta sira ou sira ni sin rua
parto seguro, não mostra consequência bem mais saudável. Então, planeamento familiar, saúde sexual não reprodutiva, né, minha pacote de nebe bom, envolve que da suci. É uma nebe minha pré-concepção, significa depois antes de ninguém estar em rua, mas during conception, durante ninguém em rua, não depois de ninguém parto. Então, depois de parto, os retorna para inang, mas haremos para eu. Também nem makanya pacote né completo sih nabai. Tareu husi inang nebe maka sidak isin rua, tohin isin rua, parto seguro, nomos para konsekuang nebe maka saudável, né? Pacote boti da nebe maka ita precisa compreender com a saúde sexual não reprodutiva. Então, cada indivíduo ia ser direito raci atau decide com a saúde sexual não reprodutiva. Ikusli, turmai saída maka planeamento familiar. Então, planeamento familiar, por definição, é Organização Mundial de Saúde. E daí, até tem kataknya, tu for oportunidade para indivíduo no parsira, pode bela antecipa, no retang on tur número nebe sira cara. For espaço, nós for tempo para hira on sira tumores. Significa ser planeamento familiar é no dar instrumento ida, atu for vai parceiro ida com a família ida, atu bele decide vai hira mak sira cara. Número uang nebe mak sira cara. Awakar kuan rua, awakar kuan tolu, awakar kinan rua kat tolu mai maka awakar kos lepas. Então, idane maka planeamento familiar niya essencial. Importante lo sita aten kat planeamento familiar niya laos iha atu dihang how lakoi uang, how hakarak iha uang, how hakarak uang hanesane sanulu ruanulu. Idane planeamento familiar na existente ne naba atu bele fo benefício hirak ne baita. Primeiro antecipa reta uang tir número hira sira hakarak uang hira foi espaço namos for tempo bem hira uang sira tumores mais. Ponto hira que realiza o lihusi método contraceptivo, a nação abiana, nia instrumento que permite utilizar to for espaço no tratamento da hira que nebe infertilidade involuntária. Feito da habilidade a to for espaço no limita horinha bem sin rua, e impacto direto no linha saúde, no linha dia, no resultado husi sin rua. A maneira que planeamento familiar, o siri terceiro benefícios do planeamento familiar na raça, então lalau ku si planeamento familiar ne bot teves. Também ita wahira é uma roto compreende com a bane e acesso a informação ne bem claro, então ainda se reduz número mortalidade materno infantil e veterinária. Firmai benefícios do planeamento familiar. Então, e a importância todo ne bem maka planeamento familiar ne ninya benefício ne vai ita ne bot teves. Primeiro, e a justificação demográfico. Segundo, a justificação saúde. Terceiro, a justificação direito humano. Primeiro, justificação demográfica. Ita se la kulia klian kona vaidane. Justificação demográfica na só em autetana. O hire comunidade que rai da país ida ne bem makani número natalidade ne bot, número moris ne bot. O hire ia planeamento familiar ida ne bela controle ida. Então, ia demograficamente ita ni número população se reta controle. Agora, antes Timor-Leste, ninia número moris ne botebes, bele to sia to sanulo. Agora, dau husi estudo nebe mahalo, então número ida ne começa tungona. Agora bot lima kanen hat lima. Então, justificação husi direito humano, a gente colhendo é mototo e direito e tem Ministério de Saúde e Raça garante a acessibilidade da saúde vai é mohoto. Então, direito é fundamental talvez não gratuito. Então, precisa ita facilidade de saúde Timor-Leste gratuito, então é mohoto e direito a tu acesso à saúde. Então, a liga preocupa também Timor-Leste garante né e espera ita botsira o hiri problema rumah saúde bela acesso a facilidade de saúde sira ou fácil. Então, segundo uma justificação de saúde, e da nema que o CIDT se recliam liu, também sama planeamento familiar importante teve. O CIDT se enfoca liu by na também na highlight na ba kinor, o CIDT se focus liu by justificação de saúde. Ora, benefícios do planeamento familiar né, ninha benefício ne bela bahia sede. Benefício do planeamento familiar ne benefício ne boteves. Primeiro ne benefício bela ba feto,
ba mane, ba bebê no lavari, ba família, ba comunidade no ba nação. Onde eu menciono no bot balu antes, mas bem tá serre ida hen. Okay, benefício ba feto no ba mane. Kari husi imagem né, colega sira balu nebema agora participa, no haremos, no ronamos kari emaruma ia hanoi kona ba imagem né, kari emaruma ia hanoi bele al favor kuliah. Feto ia uang barak, feto serviço barak, depois busy. Colega sira, emaruma ia hanoi kuliah holaron. Corona. Bom dia, doutor. E a imagem é tudo feito em uang barak. Dia, bom dia, a imagem ni ita bel hare diferença entre feto e nebema. Agora sim. Desculpa Rauhi, ia problema ti ho conexão kari hauladun rona mostia. Bom dia, boa doutor, nós ba colega Sira. Agora iha imagem né, iha naba Sira la plano de dia, iha parte imagem sorin yang né. Entre feto romane la plano de dia que Sira nia kona ba Sira nia planejamento familiar né, uang la tuit buat lebe Sira necessidade, uang escada berbahaya. Depois for a serviço país na ba feto que preocupa hari labari que preocupa hal serviço malarangnya itu hanoi hari imagem Ya, ia maruma ia hanoi tang kona beda ne. Obrigado para mana nia intervenção dia teves ba hari detalhe da ne. Al favor. Ya, bom dia doutor, colega Sirahotu. Ihane tuirahone observação baseada em imagem nebe makiha ihane iha imagem rua primeiro ne iha ema nebe maktuir planeamento familiar no ida nebe maklatur planeamento familiar iha neba itabela yang kata iha planem ida nebe maklatur planeamento familiar nia la iha espaço ba orang nebe makiha mebe ita compara ho ida fali iha espaço ba orang nebe makiha ho idane ita hare tu itine analisa kata ita hare iha la iha espaço bawon significa nia latur planeamento familiar antang teliga fila fali mai iha imagem ida botne ni hate te kata iha ne dalam rumah turitne observa kata serviço ba iha inam feton ida nebe makala iha planeamento familiar nia la iha espaço bawon ida ne hane sambot ida karik bebang ida bania tambah dalam rumah bele foi impacto bania condição saúde nomos la iha espaço labarik nebe makiha antang belemos banhira iha nia niamos difícil atau maneja iha ekonomi iha malar nebe makiha então bele foi impacto ba iha família liliu ba iha liga ba iha sociedade social ba ekonomi educação no saudinia auna idane makusi hau obrigado obrigado tebe saunen mauni intervenção capaz tebes no mana nian mos dia kanesan ideia rua nebe mak sai mai hare ba iha imagem nebe ma iha então ilustra saida e imagem da primeira né até te kata inang nebe maka la iha la tir planeamento familiar então ia na ba inang ne hanya soi mama tete nia la iha tempo atau maneja ni nia maneja ni família primeiro nia na ba nia risco barak los risco primeiro se uang barak então risco ba inang ne botebes se risco ba saúde risco seda mas se acontece na ba o hira ema nebe maka uang barak então número uang barak então ida ne for risco ba nia atau retam complicação bara com hira isin rua retam complicação bara com hira parto exemplo hira isin rua ne bele retam problema sira saúde bebê bele moris mai prematuro bebê bele moris mai todan lato bebê bele moris mai ia problema ram fakar durante partos então inang nini wan fating bele nakles durante partos então Indonesia ne bele
nasa risco ba inana tu tolako ni vida. Agora pressão seluk será na bem maka o hira inane latuir planeamento familiar, por exemplo, pressão social. O hira inane nia fokus loset bani wan sira, ni laia tempo atu ba socializa ni laia tempo atu bani an rasik laia tambah tempo wan usida ni atu hare labari ki ida ka ida tani sela ni tem que ba foham fali seluk ni tem que ba então nia mo sela fo tempo na bem maka máximo bani ni wan rasik bani família, então atenção nesse mínimo. Então ini resulta baseda, resulta bosida labari balu bele hetang malnutrição, labari balu bele hetang problema honi conduta social, problema honi conduta social significa ser labari nebe maka mal educado, labari nebe maka ninia wenhir ni envolve social ninia vida nene atudo losetnya ninia vandalismo, então nakar nebe maka saitu si koridor nebe maka, então tambah ladung hi atenção sirane sana. Agora risco se datama bela acontece na problema né bela to acontece to é problema economia nesse oi mamatete problema social economia, então da labara necessidade família ni la bela cumprir o dia tambah sa inang aman serviço ho salário na tonde mas bem inang uang barak los, então uang ida tem que ir à escola balu la escola, então asai se datang asai problema analfabetismo ida neser né sai problema bot ba iha família bot número família bot no economia na bem menos. Agora ita você compara fale ho imagem da sorin o hira emane tur planeamento familiar ni ia tempo atu lori ni wan ba escola ni ia tempo atu assistir ni wan sira ni ia tempo atu for domin ba ni wan sira, então ida nessa né atenção na bem for adequado. Agora ia imagem da sorin li fale tudo será kata feito ida ni multitasking. Multitasking significa ni laos atu haredet bebe. Também serviço bara. O hira ina da planeamento familiar, ni bele preparar hamba ni kapozuan, ni bele preparar hamba ni wan sira, ni bele rega ni funa, ni bele dasarai, me be quando latuir, então ni la halo butir, ni la bele, tam ni tem que fokus hare, tam tinang ni tem que sinro. Agora ni partos tia tina, oi mai ni sinro filafale, pois partos filafale, então tempo bani an rasik la ia. Agora isso parte de okos liune hatudu seda. Hatudu katak ia planeamento familiar na bem dia. Então hina ba ia quality time ho ni família aman ina no an, então hina batura mutu share sai da maka família se precisa. Então idane qualidade família na bem maka adequado tebes menhira planeamento familiar né é uma compreende no bele tuir. Idane simplesmente hatu idane, então berbamba amang atu serviço agora kita ladihan ita nasa ladihan kata feto det mana det serviço me feto mana bele serviço, então ia carreira nebe maka carreira profissional kare bos ba feto det me ba mana det me ba feto hotumus bele halau ni vida profissional o dia me hira emane bele halau mos serviço dar inang uang ka feng ho dia. Benefício ba bebê no labari sira maksai dan. Hore ini ita bot sira hare hena ba benefício ba bebê labari so ini mencionana kata então labari sisa ta atenção ne bema adequado ba sira. Então sira sei iha inang amang ne bema kasi sira po atenção basira po tempo basira po dedica-se no tempo basira to hare labari se no crescimento. Então ini etapa na bema costal. Ya além de o risco para labari se rancho itadian labari se bele iha malnutrição. Agora durante isin rua né o hira inanda iha isin rua iha planeamento familiar labari se moris mai ho saudável também atenção né bem adequado, atenção antenatal, atenção seda pós-natal mo sedia. Agora ita bot sira reha né iha imagem de segundo né tudo seda inang né lima bate ulmo moras los tambah sa tambah labari bara
Então, espaço bania an rasi koni direct lá. Então, nia labele for atenção nebe adequado. Balu lawa entanang risco ba sera tana. Risco ba mora sera nessa infecção respiratória sera. Risco nessa enfermidade moras diarreica aguda sera. Acaba mora sera. Então, sira os ne bele lorito labar sera lá com ser ne vida também sira bele retam problema ser selo problema saúde bot sera nessa malnutrição ka problema social rumah ka. Então, sira ser ne o problema botan to ho planeamento familiar ita bele resolve ide tambah ita fo espaço ba inang ida atu decide ni isin rua atu decide benghira mani hakara kos vila fali decide número uang na bemaka ni determina hakara katu ia selai ursida imare apa ama dada ida kos ida leba ida ke nasai então bara kos sita controla se família ok tá entendendo benefício ba bebê no labarik sira ba comunidade non nação saída anesso um início dia antena ni na ba o hira economia família ni dia que lavar sira bela escola lavar sira bela então risco ba tu hasai analfabetismo ne lá analfabetismo se menos sira ne hira família ne controlado no família ida ia na ba lavar sira ina aman ia capacidade atau ruko lavar sira bela ba escola então risco ba nação saída tá risco benefício para a nação sai data benefício para a nação primeiro demograficamente população ini pirâmide ne se muda antes ne itene pirâmide okos ne que leteng makal luang agora mai ba oi mai ite se hare pirâmide nasa juventude ini ne be maka se muda itu idade jovem sei barak mas idade atuas mak sei menos então idane sei for benefício para a comunidade também a menos zona mortalidade materno infantil. Então, idane benefício direto na bemaka planeamento familiar bele for para iha iteninia nação. Firma itu setama específico para planeamento familiar assim, então método contraceptivo método contraceptivo sira ite método oing tapi ite método tradisional não temos método moderno colega sira ia balu ia hanoi ida nebema método tradisional balu ida nebema método moderno ao fiar kata kene lao sotu ema saúde ema balu nebema nasa laos background saúde kare ia conhecimento rumah bela hatu menciona tok balu kata ia atene ono kona método tradisional mas seda método moderno mas seda Maruma ia Hanoi? Sim, bom dia, doutor. How ia Hanoi com método tradicional ou método moderno? Primeiro, está tendo que sair de um método contraceptivo. Tu ia compreende? Método contraceptivo ne harus método IDNB, atu cinética sabareira, atu ovo esperma la bele hasuru malu. Mas bem ia tipo em então método sirene ya faz bahia método tradicional ou método moderno método tradicional é essa saída método tradicional nem hanesan método natural sirene be ema usa atu rabele isin dua cedo por exemplo ema bolu método coitus interruptus ou método IDNB makali husi fosse bebê o doutor explica claro depois a método moderno né essa método IDNB mak descobre os cientistas tira por exemplo usa condom por exemplo IUD por exemplo hemo pil IDNB maka também método moderno cara que vir hane compreensão sane muito obrigada doutor obrigado Barak mana dia Hanessa mana explica primeiro então compreende do classe saída maka método contraceptivo contra ele foi contra yang hasuru depois contraceptivo concepção dene produto da nebe maka acontece concepção no produto da nebe maka acontece anudar resultado final husi ansoi mana até de losan resultado final husi o hira fini manenia hasuru fini fetonia maka fini manenia maceda célula espermatozoide ne mak no fini fetonia maceda mak ovum. Então, hira sinaru hasor malo acontece concepção e concepção dane
quando o enhira acontece botida tang narang implantação e nema canarang ona isin ruan. Agora problema método contraceptivo né, ali fonda contra na tuba contra te botida narang concepção ne labela acontece. Então método contraceptivo ser nem função né magine atuba prevene tia botida narang concepção ne labela mostu na ba enhira na fetoida romana ida nebema ativo na relação sexual no pro halo relação sexual nebema cla protegido exemplo la usa condom no ida nebele prevene isin rua atu labela acontece. Então, e na vai você harei e método tradicional no mos método moderno. Método tradicional significa ser método nebema ka natural. Natural significa la os usa ai moro kruma ka la usa nasaruma. So mana menciona tipo ida maka buat ida nar coitus interruptus. Coitus interruptus no base no ese sengana terputus ka wenhira mane hamutu ko feto ida wenhira mane ni fini atu sai kanya tona ya momento ni ejaculação ni sai telio. Então sai telio ida nem maka é mabulu nara método nema nara método tradicional. Agora tu forma ihe método moderno ni ihe bot barbarak ihe muro barbarak tipo e oeng ne bema que tabelo utiliza ne usile terceira amudo ia slide tirma. Então método tradicional se desce ne vita botera na ba so mana mos menciona método amenorrea lactasi ka lam lactational amenorrea method depois ihe método ovulasi billings ida ne método tradicional ida ne descobre o cientista ida emane naran John Billings tong ye husi Australia tong ye ma descobre ida ne atu hare ba iha wengira fetu da tempo buras no hina ba bele hatene kata tempo hira mane bele halo la sexual bangira mane risco atu bele sin rua no bangira mane la bele la iha risco atu sin rua bangira ni halo la sexual depois ia método standard lor método standard lor ni te iha itania na sa terço ne atu hare wengira fetu da menstruação usa da ne ode hatele tur bangira mane tampa tempo kama ba tempo buras ne então método ser ne método tradicional método ne be maka dia no so ita utiliza ba emane be maka wengira ninia ciclo menstruação ne tuir duni ciclo menstruação ne be maka ita considera normal ciclo menstruação ne be ita considera normal ne cada 28 dias ne acontece cada 28 dias bahia fetoida ne be maka tamana bahia idade reprodutiva. Então começa bahia método moderno ita você cair na ne método primeiro ita fahetan ina bahia método permanente ne ba inang no katuzuang balain ka aman sir na be maka decide ona de agora parna hawan en sanulona hala koya to constant então sira iha método ruana ba método permanente ne ba emane be mala koya to constant significa de ne o irita halo de ne emane se ba oin se la constant ona bebê. Então ne ita iha vasectomia ne hiri ita iha canal mane ni ne be ma emana vas difference ne yang laba ita tesitira ne atu nia la bele transporta células espermatozoide ne ba fetoida atu bele halo fetoida bele sindrome hira sira hamutu. Então ida ne narang vasectomia. Agora ida ta narang tubectomia ida ne ita tesitira iha anatomia fetoninian. Então ia laba iha tubo ida narang tubo de falópio. Tubo de falópio ne iha sori iha ninia tubo ruane iha sorin caro ko sorin los. Então ia laba ita tesitira tubo ruane atunune la bela acontece tan fecundação ka concepção hena. Então se para la bela ia sin rua tan ba oi. E método permanente no método nem efetividade botems. E 99% efetivo ba ia o hira ita implementa método ne. Di forma ia método hormonal sira maksud saya. Então ita ia contracepção pil ne ia o rua pil ita ia pil POP, então né POP né pil progestin only pil, karena pilula dan bema kania mengandung hormona ida det, ne maka hormona progesterona ne. Depois ita ia contracepção ita ia tam pil selo kira ne maksud ne combine oral contraceptive ne ia combinado ho hormona rua. Depois ia contracepção injeção ne ita cada fulan tolo tem que mais sona. No ia contracepção implant ia implant oin mas ia Timor Leste ia Maristops ani implant ida ne maka cápsula rua ida ne duração patinan 5
Ho efetividade ne bem mak botes. Agora método não hormonal é sério. Método não hormonal ita ia IUD ho narang narukar que mana intrauterine device. Idane ita hatama ba iha o fating no duração tina saúde. Idane available at Timor-Leste no ita bele o hira ita botsira balu cara que acesso cara bela baia mai acesso hamne clínica facilidade de saúde ne governo ni ita bela heta indane. No iha método idata método barreira ka barrier ita botsira na ba iha oin rua ida ba feto no ida ba mane ne narang condom male and female condom. Então ba feto no ba mane condom condom ne nia sai no dar método contraceptivo único usi método contraceptivo todo ne bema que ia atu nia tamania dupla função. Nia primeiro nia tu prevene inang ida la bele isin rua ida seluk ne nia prevene inang ida atu la bele hetan mora sadai tu relação sexual sira. Mora sarai tu relação sexual sira maksudnya sira. Primeiro ni tabot sira ten. Ya moras balu hanesan HIV ne risco me hit tabot sira prática relação sexual no ativo na vida sexual life na ativo na. Então hira prática relação sexual ne bem lá seguro significa ser é maneira parceiro com parceira bara minha o loro hamutu que meida abamba mutu que maselo. Então, se ela utiliza condom, nia capacidade boa, risco boa, a tu retam mora sadai de relação sexual. Primeiro, se ao teme HIV/SIDA, sífilis, gonorreia, moras barak tang lebih membeli hadai de relação sexual. Hepatitis B, clamídia, então moras barak los. Então, idane condom det. Usi método todo so condom det membeli prevenir. Também nema condom ne la recomenda ba emane be ne recomenda ba emo todo. Atau ni sindrom kalau sindrom akhirnya tenang kataknya praktika relação sexual yang berlaku seguro dia boleh utiliza condom atau prevenirnya tambah condom laos prevene MDD atau prevene inang ida laos praktis sindrom dia mos prevene tang emahotu atau lebih hetang mora sadaya relação sexual. Okay. Tipo contracepção sira makene kita boleh sehari esse método natural né khusus exclusivo. Khusus exclusivo significa ser. Khusus exclusivo né kata emane la khususu. Oras hat nela laliu oras hat nelarang no laliu oras hat ia lorong no oras nenia tempo kala. Então ne significa ne khususu exclusivo. No nia la bele fotan durante fulan nem primeiro bebê moris nia la bele fotan. Buat seluk, exemplo for B rumah ka khususu bem será artificial rumah ka exemplo khususu bem SGM ka saya sana itala bele fo. Nema kita foi hanara método natural na bem kita hanan lamne de lactational amenorrean. Nema foi ita hanara método tradisional. Ida seluk makolar terus itu nya kuliah. Ne ita bele hatene wanhira ma emane tama tempo buras, wanhira ma emane tama tempo risco atu bele isin ruang. Kondom bamane nia ma iha agora dau que Timor-Leste itu so iha kondom bamane. Kondom ba feto ni ita sidau iha. Depois ita bota rena ba KOP nema ka unha temi COC ne. Então ne combine oral contraceptive ne iha hormona rua ita bota rena ba iha tableta na ba iha corquina ou cormian. Ida cormian ne nia hanesan placebo de. Nia contém fumarato feroso. Então ainda nem hanesan vitamina ida bahia inansira mohira quando remona to rebusang miang ne expectação kataksira ni menstruação tona ohir maiona ohir sir remo tona ia musa miang. Ida sori ne POP ni progestin only pill dan emaka hormona método contraceptivo oral na bemaka nia remo cada 24 horas sinerona nia ni serviço durante 24 horas de se quando haluha musang ida risco atau sindrome bote também quando remo cara tem que remo lolos também maka efetividade se pil kami contraceptivo método tempo badak serne sin efetividade ne menos teves ir falma injeção hi oen injeção da ida ba cada fulangnya ne itanara cyclofen no ita iamos injeção ba cada fulang toluni itanara depo provera ne contém 150 mg progestin. Então, idane ita sona cada fulan tolu. Cada fulan tolu é mané tem que fila mai atu sona. Hetan sona atu nebele protege inang ida atu sindua. Também maka a tetena kata hira também idane controla rasik husi. Mané bema mai hetan atendimento
Bayi metro planeamento familiar tempo barak sira, também sira rasik me decide, sira rasik me decide atu ahu, sira rasik me se decide atu apa. Também sira atu para, sira la precisa mana. Também dene me risco, kan ye benefício ne menos debes. Agora, ia né, ita harefal tempo naro, ita posoro ha termina implant jadel, ita ami ita timor ita so ia método implant ni ita cápsula ruane de. Nema que hanara implant jadel. Implant jadel ita se monta lima cabum culitocos, e a duração batinan lima. Tama de duração naro, então a efetividade mos botebes. A efetividade 99%. Significa ser, e estudo para que balu nebe mahalo, husi aminia ema rihung ide mak usa implant dane ema naing hat todo ka hat no bele acontece sin rua e o que acontece sin rua ema sernela likatau tamba método planeamento familiar sela iha efeito da nebe maka teratogênico significa ser efeito teratogênico ne até kata o hira iha emoro ruma ka iha buat rumah nebe maka ini efeito ne bele vai estraga fali bebê ne condição ou bele formação rumah vai bebê ne ka produto feto ne ou bele halo feto ne mate ka inclui ato halo aborto ne la iha método planeamento familiar ne mak sei halo ni serviço vai torre na ba método planeamento familiar ne so hita kuliah ne início ni conceito kata nia só para prevenir ato la acontece botida na concepção bir forma iha método IUD ne batina sanulu ne ia nia nudar besi wang ida ne bem los besi nia sa masa wang ida borasha wanda ne bem mamar no ita monta tama ba iha inang ida ninia wang fatin então ita tama ba na ba ni duração to tinan sanul ia método permanente mo iha ita temina o iha temi kata ia kari kita bosir belare haunia sana posword ne kari au iha na ba ia trompa ruane ia tubuh ruane bema halai bahu si soring to idane anatomi feto ninian ia soring ne ita kuat idane kuat yang de soring ne atu la acontece isin rua ton kesi tesi site idane ba atu la acontece tang ia fecundação ia parte trompa de fallopian ikus matu bele lori implantação mai ia uterus bela atu isin rua dan maka método permanente ba feto ni no ba mane ni canal do ha temine canal ida hanaram vast difference ta bosera resi parte testículo ni canal dani ta tesiti atu laber célula espermatozoide ne ba ya fetoide atu isilun no hira halo vasectomia hotetum kasar karek yang kapa hiri ta kapa te mane ida então dani ita precisa ta atenção lá fulan tolo primeiro hiri ta halo dani também fulan tolo primeiro hiri ta realiza dani bela ia ela resto célula espermatozoide ni ia parte uretra niang no ia parte canal ida be sai main uretra sa vast difference ni canal balu ne be mak sei na então resto serne célula espermatozoide ni bela então ita precisa halo para análise ban esperma kata se ia kala célula espermatozoide quando la ia ona significa nia bele durante de fulan tolo primeiro nia ela precisa não usa condom atau halo relação sexual também se ela for na risco ba inangida atu isilua então ida nema ka método contracepção ne be maka iha no available em Timor Leste ita bele hare tipo e insira ne oi ita kulia kona ba efetividade husi método planeamento familiar agora ita bosira re hena ba iha leten liu ita temi ona hena ba efetividade sira bot lima ka método temporário sira método temporário sira nessa implant IUD, female sterilization yang kita temi tubectomy atau vasectomy ba mana ninian, ne sira serne mesak efetividade bot. Então, o hira se ema sira user ne, to risco ba sira tu sinruane menos kik tebes. No efetividade menos lutama kan nesan sona usa método natural sira nesan lactação la menoria, pills ka iha tang método serseluk sira hanesan patch ni hanesan salompas ne taka ya área tertentu ba ya feto ne parte então ni se prevenemos isin rua no iha método seluk hanesan vaginal ring male condom iha método diafragma ne condom feto nian no ita usa fertility awareness method ne ita hinta hanara método billings ne no ita iha withdrawal ne ita hanara coitus interruptus no iha
ai moru balu sira ne bema kan spermicide dan nesse ite Timor Leste sira o ia ita só ia maki do sira apresenta e slide anterior para ita bot sira no método sira ikus ne bema kuliane sira ni efetividade ne menos teves compara o método longo prazo o método permanente sira fatin atau acesso para método contracepção sira ne bene então ita bot sira a minha cobertura José Maristopes na cobertura boa teves minha cobre quase município Sanulo Recendro exceto Suairet mamila cobre então ia na baita você hatene ia Hospital Nacional a minha equipe na bema ka ia na ba to bela atende com o planejamento familiar ir inan ser partos que inan ser bema de hakara tuir metro planejamento familiar bela ba acesso Hospital Nacional Hospital Referral Sira Centro de Saúde Sira Posto de Saúde Sira inclui centro com clínica Maristopes na ia Timor Leste a hoje localização informa tena ia sanana di room ni wing ia bidau lisidere para ir a cena maka durante a influência ami ka dificulta ami atu halo implementação by metro planejamento familiar hoje ita kuliah na ba problema social problema cultura religião ne bema saia nesse obstáculo ba acesso ba contracepção metro contracepção problema social ne exemplo hoje a família ida bani sira mos tem que intervir a decisão atu dia ami fo folim barak-barak ba tabot precisa atu fo wanga fo ami be wan barak balu fo karau to sanulo to ranulo tia mai wang ida ruade não se bani sira kuliah ban então ainda nemos sai problema bot ida bahia família ida tu decide nia número wang na minha cara problema cultura ane sonho temena fo folim barak-barak depois família decisão sira tem que mai moço se avó tio bani ina ou cunhada sira mos tem que nasar hoto interfere hoto decisão ida né de selo religião tá tendo que Timor Leste a maioria religião católica no idane da la ruma tuiri tene hanorin kata labele halo na mabita la tene kata kutu a relação sexual né ativo ita labele considera né hanesan tabu na fatin kata hira feto do mani da mutu ita la tene seda ma acontece basira tamane ita precisa na fatin promover né tamba religião agora dá né o processo discussão nelara manisto prasik halona nasa barako comunicação barako igreja na igreja mos começa ona fona dalam baita tu bele implementa ida então informação é bem menos informação é bem menos e tem comunidade sira exemplo comunidade sira é bem mais acesso a informação sira lá é bem mais o balu dihan acontece quando usa implant karek implant usida halai bate o fatin usida halai bate fuang halai ba kakuta que de nessa né sai mitos problema mitos né bem bote halai be comunidade ni let então informação será bem menos halo comunidade será tal atu acesso a planejamento familiar e de selo que é provider bias significa será hira provider balu ka fornecedor balu ka pessoal saúde balu inclui parteira ka médico enfermeiro ka sede na bem serviço área saúde ni sira obriga de sira decide o mais não tem que tuir então halo matau atu acesso a metro planejamento familiar e de selo para discriminação balu uma closa mai atu acesso planejamento familiar mana closa helam sakara mai acesso planejamento familiar afinal ni na ativo tem relação sexual mana então você nessa né ita halo discriminação bem ita determina ida atu yang bahiram ni atu tuir ni atu ativo relação sexual bahiram ni akara ke oam bahiram ni akarne nela os ita udar humano ida atu decide maseluk ni decisão ita tem que suportar a decisão sair diretamente a foto ita for nudar pessoal saúde nudar fornecedor nudar ita tem que suportar a decisão sair diretamente maka emane hakara e pusir né cara que balu ia no então ia problemas ka barreira selo rumah na bema que você considera ele não beleza problema bo outro rumah atau dificulta rumah atau acesso a método planejamento familiar Hello, Dr. Sim. Tu raunia Hanoi, barreira sira selo, barreira hotu mapoin Dr. Temiona, só que iha tan, tu Hanoi balonde kata iha dalam rumah mos iha
comunidade ou família liliu mas parceiro rumah balung dalam rumah mas kita kuliah konaba conhecimento tambah menos conhecimento ou menos informação nebe make iha dalam rumah sira interpreta fala iha processo de planejamento familiar ne hanes processo de negativo tambah sira la iha conhecimento no falta informação konaba idane tambah idane hawnai usi haw makidane tambah idane mas saya ne sambarera tambah dalam rumah quando sira ini parceira sira ne kaweng rasi batu planejamento familiar mai fala sira iha interpretação oin tambah sila conhecimento e pos bela moço violência e a família lá hawnai usi haw makidane doutor. Ya, obrigado, Mão. E a colega Balu Hanon se lutar? Irmão ni Hanon dia conhecimento no mínimo e nemos se influencia a decisão a tuir kala ter método planejamento familiar. Lahiona, karek lahiona, house kuliah itu tentang kona tipu service na bema ya amni clínica iya, ita bot sira hari ne, ya amni clínica amimos fornece serviços sira nessa mora saudade de relação sexual, teste para sífilis no HIV/SIDA, teste para hepatitis B no C, consulta para ensino rua sira ne au si antenatal care, si visita primeiro, to visita da hat nian, vacina para tétanos nian, teste para anemia, circuncisão, tratamento para anfacar, aconselhamento para infertilidade, consulta geral, halo exame para ansira, que laboratório teste, nomos amia USG. USG bina ensino ser, nomos USG para cabo em geral. E daí atendimento na clínica, o engenheiro também se sente e problema saúde rumah nebe mak relaciona com serviço nebe mamia, bele mais acesso para minha clínica, no baia a minha fating autrichir, né, a me fornece los tratamento para planejamento familiar, atendimento para planejamento familiar. E kusli obrigado Barak, me antes de citar mata, cari colega seria perguntas rumah e a dúvidas. Ok, obrigado. Obrigado, Dr. Erval, a apresentação na BQ capaz teves. Tive mais sessão de Q&A session, sessão Russo no Atan. Mbakiri, could you share the screen Q&A session? So agora ita turma ita mais sessão ya Russo no Atan. E a sessão ainda nem cara e a colega Sira nebe que hoje acompanha na apresentação se Dr. Erval, cara que dúvidas rumah ou cara que compreende a parte de rumah, no cara que cara uso clarificação ba você nebe ita você tem ou cara ya challenge apresentação rumah que também Dr. Kuliah que tá lá deve me aprender ou cara que dúvida rumah ita você bele diretamente e Maya buta craig ni da hitiman ni atune ame bele fo oportunidade beta botsira fo tempo beta botsira bele usu pergunta nomos ikus mai Dr. Erval si hatan si for resposta beta botsira pergunta. Obrigado. Ya, bom dia, Dr. Erval, no colega Sirautu. Halo. Bom dia, Mama Mirona. Bom dia. Bom dia. Kona ba be metodo anticonceptivo serne durante be mandotor sira halau ia itania raine idana bema paciente sira usa mais frequente live. Ok, ya. Obrigado pela pergunta.
Assim, bom dia, doutor, nova colega Sirhoto. Bom dia. Bom dia. Bela Mutia. Oke, Bela Ron Hauka. Bela. Dia, how ia pergunta quando a Bahia método contracepção ida usa método calendário. How ia pergunta método calendário né ba ema sira ne bema menstruação mais regular de ka ba irregular mus bele. No seida ne maneira em sama ka ema bela sura ema bela sura ania masa subur ne. No how ia ne bele permite em hato substang kalai. Halo. Bele foi pergunta depois não tá o depois que sugestão muito bela. Agora que essa coisa né sobre. Ok, então muito obrigada. Uma pergunta mais doi. Colega Sir, tá uma questão de tempo. Perguntas tu depois essa característica 5 para das delas. Bom dia, doutor. Bom dia, Bapak Colega Sirhoto. Bom dia. Dia que ada dia cara kusudet durante doutor sirne atendimento né iha ona kalai mane sirne bemaka tuirona planeamento familiar hanesa on doutor temi eletem kona ba vasectomia né. Obrigada. Dia doutor hawan iha perguntas bara pituang hawan meng por favor cari bela doutor bela hatang how ia perguntas neng hanesang ne how bele husu hotuka cari how ia perguntas mais tang bela husu taga. Perguntas primeiro maka método contraceptivo nebe dia clio ba jovem nebe ho ato sexual ativo nessa ida selain usi kondom nemos metode billing method depois kedua perlintas maka espaço dia clio ho dihetang uang ne precisa tempo hira pois a pergunta se datang por favor doutor boleh explicar pela fali tipo contraceptivo khusus eksklusivo niang nemos hawa kan kata tene lutang punaba pilula POP niang. Una pergunta si datang, efeito saída mas que acontece se ita halo vasectomi no tubectomi, feito vai tanya ising na saída. Ida hauna perguntas ida tang liu maka kona ba isu ida kona ba metode kontraseptivo hanesang IUD no mos injeksi sira, hanu kolega bar katete kata kuhira ita hetang metode ida ne, então wahira ita depois dara mata tia metode ida ne susar los maita heta fila fali uang ne ensa los kalai dotong hanu nganesang ne obrigada bara. Obrigado para a colega Cira. Eu vejo que usou uma pergunta em relação à apresentação do Dr. Ervalnia. Também a questão de tempo, a mim labele foi oportunidade para a colega Cira para continuar a sua pergunta. Então, a pergunta se não é que a colega Cira vai usou, agora a mim está que a sessão ainda vai usar, não a tu bele foi tempo para a Dr. Erval para bele clarifica ou bele explica ali então a pergunta será na que o colega Cira usou. Obrigado. Obrigado, Barak, moderador. Ya, apa pergunta primeiro nih ia masih mau yang medio ini maka frekuensi. Durante Maristo sorry. Dia,
mute. Ya, método na bema. Pergunta primeiro, maka método na bema frequente ali durante atendimento Maristopsnya. Então, método na bema frequente ali durante atendimento Maristopsnya ne dalam barak ne atendimento lor-lor na bema mihalo, ami sempre retan cliente barak ali na bema ka acesso ba método temporário sira. Tambah depois de retan counseling na bema ka adequado, counseling na bema ka dia fosi provider sira, ka fornecedor sira. Então, método na bema ka dia sira nya decisão barak liu atau karakter método implante no método IUD. Dan maka dalam barak ami iha depois tirfal mai pergunta ida konaba emana bema ka bele tuir método calendário ne emana bema for menstruação regular ka irregular ho. Então ida ne so iha explicação ou até na kata emana bema ka bele tuir método ida ne emana bema ka ninia método nini menstruação ne tuiruni lorna turuni duração menstruação nebe maka ita considera dia dane ia limite normal la. Então normal ne husi lorong hira tolong hira. To ne ema tete dia husi livro barak até dia bele to 28 to 35 dias. Então normal ne ciclo menstruação dane mema normal ne maku sembai. Dane ma kita assegura katak ema efetividade da atu utiliza dia método natural ne bele dia ho eficiência dune ne tem que ema ne bema ko 28 dias. 28 dias ne ciclo menstruação. Tambah selai itala label hatere bahira menitama he tempo buras, bahira menitama he tempo marang. Tambah ita difícil atu define emanenia ciclo menstruação ne hololos. Tambah bahira ita ho ciclo menstruação ne bema kala os regular, difícil ba emania atu hatene yang niene he tempo buras kan he tempo marang. Tambah selai ita bahira ita difícil atu define dane. Então fácil os bania atu hetan risco bahia isin ruana. Ifalmai pergunta datang quando a mane tuirona kala metro da wing hatemi vasectomia. Infelizmente número na bema katuir bahia oka acesso bahia metro planejamento familiar nene na salos. Minimulos. Então, emana bem makatuir be acesso ba vasectomia ne minimulos. Mas bem retinan hira tinan ruali ba ami iha cliente ida bem makani acesso ba na ba no nível que saksian mai iha ba iha público ni hateta diang kata ko hier ne participe dane ni tuir método ne ni los fo benefício ba ni andet mas benefício ba ni fericom. Tama ba hira ni fo ni dan durante fulansiona hanu fere koma klori bebê e acabam to partos moras ni mak sente moras e agora ya how no dermane how precisa halir ne ainda nem makania ni decidi atu be sa tuir e método planejamento familiar nessa vasectomia então ainda nem mínimos mas que mínimos no beita iha ona cliente ne be maka tuir ona método planejamento familiar permanente ne. Efeito será maka ita sehetan how atu continua tandet kusi pergunta ida kona ba efeito será maka ita sehetan o hiri tahalo método contraceptivo ne bema ka exemplo o inta termina vasectomia ka nene método permanente selo tubectomia então ne efeito será maka ita belehetan ba ita nisi ne primeiro mania ita nisi se sofre cane kami ita tem halo operação kikira atu ne bele nasa. Então ita se iha fita rumah ne be maka iha itania isin lolong. Então ba feto da kamana ida antes halo tubectomia ka vasectomia tem que liu essa operação que kira infelizmente amni fatin la bele halo dane no hira ami iha cliente sira cara halo dane ami halo carta referral do Hospital Nacional Guido Valadares atu ne doutor especialista sira médico ginecostatricia sira bele realiza dane iha Hospital Nacional. Então, ami serviço muito com o Hospital Nacional no ia coordenação dia com hira emane be makara acesso bai dana ba ami sempre haruko bai Hospital Nacional lá halo. Então, efeito dane maka ema se sente primeiro baia mana ini yang ne baia vasectomia ne primeiro mako hinta dia ne. Ni sela ia tang efeito seluk ne be maka interfere baia acto sexual ini. Tambah hira ema diang kata
wanhira halo relação sexual ou antes halo vasectomia nia ho kecepatan bot antes de kuliah to exemplo tadi hang nia ho 60 km per jam então wanhira depois ni opera dia lá significa de 60 km per jam ni se tumfal ba 20 km per jam wanhira ni lais sona se lais na fatu no nia se la intervém ia ida nia desejo atau halo relação sexual tamania nia simplesmente bahaya tecido canal uang ne atau ne label ia célula espermatozoide atau sai baliur atau for inande sindua nia sela mabe se ia na fatin semen ne se sai na fatin mabe célula espermatozoide se ela sai então ejaculação ne emane se sente na fatin mabe la ia tan efeito célula ne be maka se foi impacto ba emane isso e danemos se acontece ba ia infecção serum hilita halotubectomia se ela foi impacto celular e simplesmente atau prevenir atau acontece fecundação ia trompa de falópio que tuba falópio né atau ne labela ia isindua não lá ia tan efeito celu hira emane tuir método planeamento familiar né tamba ia livro se até kata lá ia risco ida não ia protege exemplo husi benefício selo tama nível protege atau prevene sindrua helps protect against risk of pregnancy by parceiro sila ini efeito makidane deta idane responde pergunta idane tuir fali mai pergunta idane bema dia método contraceptivo idane bema dia clio ansa ia apresentação ou hatete ona kata método temporário no método permanente ni sai opção ne bema dia clio tamba método rua nene método ini sirne efetividade bordo sira 99% significa kata seia 1% ne bema ka baia kata bele acontece failure ne na bane seia na fate mebe atu hatete kata método nebe madia clima método husi permanente bato iha permanente mas to iha método temporário método nebe ita usa no tem que usa ho cuidado no usa ho precauções para nema ka método tempo barak sira no método natural sira tamba idane controla rasi kusi ema nebe mak beneficia nomos idane precisa rasi kusi sernian dalla barak que baden tem que compreensão dalla ruma quando passera lá nona história balo nem pil foi toca coro calça ain tote na intuno então idane serne implementa su certeza mas bem o irita usa método temporário no método permanente idane se controla o si pessoal saúde sira tamba o ira mi monta so ema nebe mak profissional ma bele hasai no ema nebe profissional ma bele benasa bele monta também nem mais com hira monta temporário certo na efetividade botli depois pergunta se ele explica filha fala então fosse exclusivo o hira fosse exclusivo ninia né a são intertempo fulano em primeiro então considera método lactação na menorreia né a menorreia lactase nene a menorreia significa o hira depois do parto e ela la iha menstruação então idane também fosse exclusivo significa ser ela fotan susu bem la fosse susu bem artificial sira ka fo be ka fossa soro ka fosse celular durante fulano primeiro bebê mores então idane tanar fosse susu bem irang exclusivo depois la liu horas sanulo la liu horas hati loro no horas nenia tempo kalang então durante idane tem que assegurarnya dia tam dalam rumah kita precisa supaya itanya cliente sira maka benefício atau ne garanti dulu kata meturne sira hal holos tambah dalam barak sira mais sira doutor ami fosse exclusivo mas depois ita halo pregnancy test sira isin ruate tambah dene maka difícil los atu controla Kari kita bela responde para pergunta da ohine depois explica pergunta ikus lima konaba método contraceptivo no bema susar tebes atu retan fale bebê então hanesa ohimana teme método contraceptivo hototo sirane atu halo fale inang isin roda ba fale ni tempo buras ne la laislos mebe so método contraceptivo ida de ne bema kaninya efeito ne naro kituang o hira utiliza bebê que nem que método contraceptivo injeção nene nia duração em hira depois é mane para e duração atu inang ida atu bele fali isin ruane ahu usi fulang nem totina nida então nia se for
tempo idane darum kleorlos. Mebe la iha tam metro contraceptivo selung nebe maka yang atu interfere fali ina atu sindrua fali ka atu yang emana tomandul fali ka nele fan la iha metro contraceptivo ni função o hita atene ona kata niane sopravene det isinrua inang de isinrua hira metro na ativo hele emane ni isinrolo. Quando lai ona itahasai ona parana nia se fila fali ba normal. Exemplo implant o hiri tahasai ona implant emane se fila fali ba tempo buras nia se bele isinrua fali hola lais momento nebe maka itahasai ona implant. Exemplo ayudimos a nessa hiri tahasai ona nia mas bele fila fali ba tempo buras nessa bye. Agora so método nebe maka menunda emania nia ke segura ne maka so método de injection nede. Emo hi dia entene nia up to 6 to 1 year when hira ema ida paran atau trizania nia se lori tempo naru kitu nema kusi fulang nei to tinan ida atau inanda atau bele isinrua fila fali ne enaba. Auna ida nema explicação para pergunta sira. Obrigado, Bara. Obrigado, Dr. Erval. Nada, Bara. Explicação não é claro. Relaciona a pergunta sira ou se participante sira. Turmai how cara clarifica a colega Servalo nebe que la consegue atalo pretest. Care bele colega sira bele koko login atu princípio pretest survenia bele login te email foi ainda nem uma colega sira bele halo teste tamba atu halo be survenia atu halo pretest survenia colega sira precisa login lai email foi ainda nem uma colega sira bele halo pretest survey amigos organizadores irmos prepara una grupo Facebook no grupo WhatsApp cara guia colega sira ia dúvidas cara guia perguntas a cara continua na fazer discussão colega sira bele uso ia grupo WhatsApp selain bele uso ia grupo Facebook nebe que ami attach zona ia email nebe que me manda ona baita buat sira atau ne ita colega sira bele join ia grupo ne ita bele continua na fazer discussão ho Dr. Ervânio nomos o Dr. Hervalmos. Dan iret sesau husun ngatania hotu yani i tirmai hakara fofali tempo ba colega MC. Now I would like to give the time I would like to give the floor to MC Masa to continue this session. Thank you. Thank you, Kiko and Dr. Herval de Jesus once again for your time. Yeah, very insightful session of today's webinar, and I really appreciate a great enthusiasm from you guys. So from what I got, family planning is one of the most important factors to prevent unwanted pregnancy. It can also reduce the spread of sexually transmitted disease, and most importantly, it can help to improve the sexual and reproductive health. So please everyone, don't leave the Zoom because I still have an important announcement. Okay, so operator, you can start to share your screen. Okay, before we are reaching the end of the session, let's do the post test first. As mentioned before, you can access the link as written in the slide, or you can also easily click the link in the Zoom chat. Remember that you need to do the post test as soon as possible because we only give you 30 minutes to do it. And after that, the pretest cannot be accessed anymore. This is also a reminder for you that you have to do the pretest because it is the requirement for getting the certificate. So I'll wait for you for a minute to do the post test.
Yes, I have already sent you the link in the Zoom chat. You can click it. So I would like to remind you that you have to do the post test, and to get the post test link, you have to log in into your email so that you can access the link. And I would like to tell you also that you only can do the post test once, so you cannot do this twice. So yeah, please be careful answering your question. About the pretest, we already closed the link. So yeah, you can just do the post test right now. Yes, you can just go straight to the post test right now. I will wait you for a minute, then we can continue our session. All right, so don't worry about the post test. I think we can continue our session. We will also give you the post test link in the WhatsApp group, so you don't worry. Okay, so operator, you can next the slide. Okay, it's for the session time. For all of the participants, let's turn on your camera. We will take a great picture before we end the session. All right. Let's turn on your camera. I will wait you. Kamera ya. Boleh kasi lock kamera ho tulay sa ba group photo session. Okay, I still wait for you guys. Oh, bagaimana? All right, I think all ready to take a picture. Oh. I'll count it. 1, 2, 3, say cheers. Okay, next slide.
1, 2, 3, say cheers. And then next slide. Cheers. Okay. Okay. So yeah, okay, it's done, guys. The operator, you can start this share to your screen. Okay. Okay. Yes, once again, I would like to say thank you for everyone for joining today. Don't forget that we still have the second session tomorrow at 9 in the morning with the topic of sexual and reproductive health and HIV. Remember that you need to attend all of the 3 sessions of webinar in order to get the certificate. That's all for today. You can find us by following our Instagram on @advert.project or by email. And once again, plan ahead to protect your future. Make your choice right now. Thank you and see you tomorrow. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, you. everyone. Thank you. Bye. Thank you, guys. Thank you. See you tomorrow, guys. Bye-bye.